E aí, mano, eu tava mandando alguns currículos online e umas 4 ou 5 empresas me chamaram pra entrevista. Só que, como eu moro no cu do mundo, todas elas ficam lá na puta que pariu. Então, a menos que eu tivesse muito ferrado, ia preferir esperar um pouco mais pra vir algo mais de perto. E foi o que eu fiz. Algo paia do InfoJobs, que é o site que eu usei pra enviar os currículos, é que muitas vagas aparecem tipo a 5 quilômetros de você. Aí tu envia o currículo e na verdade a vaga fica às vezes até em outro estado, o que até podia ser um grande problema, mas como enviar currículos nesse site é literalmente dar um só clique, tá de boa. Dá pra enviar 300 currículos e depois filtrar as vagas mais de perto que te chamarem. A pior coisa desse problema é a quebra de expectativa mesmo, porque às vezes aparece uma vaga que tu tem muito interesse e que não é tão comum, mas fica lá no inferno. Bom, como eu tava dizendo, eu esperei um pouco mais pra ver se vinha algo mais de perto e realmente veio. Agora eu tenho uma entrevista que vou amanhã no mercadinho, que na verdade é um super mega mercado que parece um shopping de tão grande. Eu provavelmente vou passar porque eles pegam quase todo mundo. E por um lado é bom porque eu tô precisando de grana, afinal tá vindo poucos pedidos no iFood e agora eu tô morando com a namorada. Mas por outro lado eu fico me questionando. Será que ainda vou ter força de vontade pra postar vídeos ao mesmo tempo em que trabalho nesse mercado? Seria top se eu conseguisse um trampo de meio período com escala 5x2. Porque mesmo se eu ganhasse pouco, já seria o suficiente pra pagar as contas. Até porque aqui onde eu moro não precisa pagar aluguel. E também porque dessa forma eu conseguiria focar no YouTube sem me sobrecarregar tanto com as duas atividades. Mas infelizmente, emprego não é a coisa mais abundante no Brasil. Então não dá pra ficar escolhendo muito. Tu manda a vaga pra um monte de lugar e trabalha onde te chamarem. E como a maioria dos trabalhos são de período integral, a probabilidade é que te chamem num que seja assim. E no meu caso, como chamaram num supermercado, além de ser integral, é provável que seja a escala 6x1 também. E talvez alguém me chame de hipócrita porque eu defendo a existência da escala 6x1, mas não quero pra mim? Mas não tem nada a ver, porque eu seria hipócrita se eu defendesse que todo mundo trabalhasse assim. O que não é o caso. Eu só quero que as empresas possam decidir mais como vai ser a vaga. Afinal, são elas que vão pagar o salário das pessoas. E quem paga a banda escolhe a música. Ou pelo menos eu gostaria que fosse assim. Não que seja certo ou errado minha opinião. Até porque eu não acredito em certo e errado no campo moral. Então tô apenas expondo meu gosto pessoal. Esse mercado que me chamaram tem várias vagas. E pelo que eu pesquisei, eles pagam um pouco mais pra caixa do que pra repositor. Mas mesmo assim, acho que tô mais interessado no trabalho de repositor mesmo. Afinal, tem menos contato com pessoas e envolve mais organização, que é algo que eu gosto. Mas acho que só vou ter certeza após testar as duas profissões. Eu já vi gente dizendo que trabalhar em mercado suga tua alma e energia vital, mas tô disposto a ver pra crer. Porque os caras que falaram isso fazem parte do subreddit anti-trampo, e os caras lá tendem a ser mais frustrados que a média com o trabalho que tem. Então, possivelmente, estão exagerando um pouco. Até porque, como o seu Madruga dizia, o trabalho não é ruim. O ruim é ter que trabalhar, né? Ou realmente é uma desgraça, mas eu só vou saber depois de ter essa experiência. Mas, de qualquer forma, eu acho que o fato de ser desgraça ou não é subjetivo e não objetivo. Ou seja, depende de pessoa pra pessoa. Tipo, tu pode achar que ser lixeiro é um emprego ruim, mas certamente existe alguém por aí que adora o que faz. Mesmo se forem poucas pessoas adorando, porque a maioria odeia trabalhar, isso é um fato. Afinal, tem pessoas demais no mundo pra isso não ser verdade. E isso vale pros trabalhos em mercado também. E parando pra pensar, eu tô usando a palavra trabalho, mas talvez seja mais adequado falar emprego, porque dizem que emprego é quando o foco da atividade é a remuneração. Diferente do trabalho, que seria o que eu faço aqui no YouTube. Que é claro que eu desejo monetizar um dia também, mas o motivo principal de eu ter escolhido fazer vídeos não é o dinheiro, mas sim a realização pessoal. Fazer algo que eu gosto e me importo. Então eu estaria tranquilo em receber menos de um salário mínimo para despender todo o meu esforço e atenção aqui nesse canal. Até porque eu não ligo muito pra dinheiro. Se eu tiver o mínimo e conseguir viver fazendo o que eu gosto, já estaria ótimo pra mim. Enfim, um dos motivos para eu ter largado o ensino médio foi porque eu achei que eu ficaria muito sobrecarregado tendo que fazer as coisas da escola e depois estudar programação em casa, que era o que eu tava focando na época. E agora a necessidade de fazer duas tarefas que consomem tempo e energia para eu continuar com o canal, novamente se apresentou. E eu ficaria muito feliz se eu conseguisse fazer as duas coisas, porque demonstraria uma grande evolução e dedicação da minha parte. E talvez eu realmente consiga, afinal tô usando o hack de produtividade que citei alguns vídeos atrás. Clica aí nos cards pra tu ver depois.
Eu não queria ter que escolher entre apenas trabalhar ou ter um burnout por tentar fazer as duas coisas com frequência. Porque eu tenho um desejo forte de que esse canal dê certo e seria uma pena matar esse sonho pela necessidade de remuneração imediata. Mas acho que só o tempo dirá mesmo. Ficar pensando nisso só vai gerar ansiedade e preocupação excessivas. E como eu disse no último vídeo, é importante prestar mais atenção no presente, ficar mais conectado com o aqui e agora para aproveitar o momento e parar de sofrer por antecipação. Provavelmente eu devia seguir mais esse conselho, até porque, como disse Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Eu já disse essa frase em um vídeo de bastante tempo atrás, mas não custa repetir. Frases boas merecem ser ditas várias vezes. E agora, após mais uma das dezenas de tela azul que esse computador tá dando, que às vezes faz eu perder partes do roteiro ou da edição do vídeo, fez eu lembrar de uma coisa que eu quero dizer. Esse computador é lento e frequentemente trava totalmente, aí eu tenho que reiniciar. E por ser lento, faz com que o processo de edição fique meio desagradável e arrastado, além de demorar muito mais. E a sua lentidão me impede de gravar certos vídeos que eu gostaria, por exemplo, trollando no League of Legends ou em outros jogos, que é um tipo de conteúdo que eu sinto vontade de gravar mais. Até porque aquele que eu fiz de Anivia deu certo pra caramba, pegando milhares de views. Então se eu postasse mais do tipo, possivelmente conseguiria monetizar bem rápido o meu canal. E depois de algum tempo postando nesse nicho, eu podia expandir mais os assuntos do canal novamente. Porque eu já teria construído uma imagem aqui no YouTube, daí uma parcela que entrou no canal por causa desse nicho de trollagens continuaria me assistindo mesmo quando o conteúdo se tornasse mais variado, que como sabem sempre foi o meu desejo pro canal, não me prender a um nicho. Afinal, uma hora cansa e a gente quer fazer sobre outra coisa, né? Só que talvez seria mais interessante eu começar nichado e depois variar o conteúdo do que começar tão variado assim. Porque hoje em dia eu ainda não construí público suficiente que tá no canal por causa de mim e não pelo nicho. Daí não dá pra fazer grana com ele ainda. Então isso de primeiro popularizar e depois abranger mais assuntos pode ser uma estratégia bem interessante de se aplicar. Com mais chances de sucesso até, afinal, postando só sobre um nicho, o algoritmo aprende muito melhor para quais pessoas ele tem que recomendar meus vídeos. E eu não acho que seria um problema para mim ficar alguns meses fazendo só sobre um tipo de conteúdo, se eu gostar dele. Como é com o caso das trollagens, que é algo que eu adoro fazer. Então fica aí uma possibilidade para os próximos meses, que antes eu não tinha considerado tanto, mas escrevendo agora me fez perceber que realmente pode ser algo muito bom de se fazer, e que eu realmente estou interessado em tentar. Só que tem um problema. Como eu disse, esse PC aqui é uma carroça que não tanca gravar gameplay, e é sofrido para editar e renderizar. Tipo, imagina que tu editou um vídeo e daí tem que esperar 2 horas para renderizar para poder assistir teu vídeo e ver se ficou legal. E se não ficou, se tem alguma coisinha errada nele que tu quer alterar, tu vai lá e altera e tem que esperar mais 2 horas para renderizar para assistir e ver se ele ficou bom de novo. Porque além de ser lento para renderizar, fica travando e desincronizado o áudio com o vídeo na pré-visualização do editor. Aí fica horrível para ver por ele. Daí um vídeo que podia ter sido totalmente feito e postado em 4 horas leva 10. Essa é a ineficiência que um PC lento causa. Talvez eu pudesse postar 2 vídeos nesse estilo por dia, mas como meu computador é uma droga, eu só posso postar um e ir terminando de noite ainda para poder postar. Então tá aí mais uma boa motivação para pegar esse trampo, mesmo que temporariamente, para comprar um PC novo e poder fazer vídeos melhores, mais rápidos e de todo tipo que eu quiser. Mas não só por isso. Tendo um computador melhor, toda a experiência de utilização dele melhoraria para mim. E como eu passo a maior parte do meu tempo nele, pelo menos que seja um computador top, né? É foda viver a tua vida em 15 FPS. E tem gente que diz que ficar tanto tempo no PC não é vida e que eu tô desperdiçando meus melhores anos. Mas desde pequeno eu amo ficar na internet e sou muito grato por ter nascido na época em que ela existe. Porque certamente combina muito comigo e eu não gosto muito de sair. Se bem que se não houvesse a internet, eu provavelmente gostaria mais, porque seria um tédio ficar em casa. Além de certamente ter desenvolvido bem mais a minha habilidade social pessoalmente, que é algo que eu tenho pouco, justamente devido à minha falta de experiência. A minha habilidade social online é muito maior do que pessoalmente. Mas o que eu quero dizer é que eu tô feliz assim, e não existe um jeito certo de viver a vida. O que me faz feliz não é a mesma coisa que faz a pessoa que me julga feliz. Mas não que eu vá ficar pra sempre nessa vida assim. A internet é uma das melhores diversões do mundo para quem tem pouco dinheiro. Mas quando eu tiver melhor de grana, tenho sim interesse em fazer coisas diferentes e viajar para alguns lugares. Mas por hora eu tô bem do jeito que eu tô. E no futuro vou estar melhor ainda.
Só ter paciência e continuar me esforçando, que certamente vai dar certo. Então, por esse vídeo é isso e até mais.